Boa noite a todos os nossos amados irmãos que vivem alegres pensando no bem. Esse é um dos versos de Leopoldo Machado da Canção da Alegria Cristã. E nós sempre gostamos de lembrá-lo ao abrirmos o Reflexões. Gostaria de lembrar a vocês que deixou antes da entrada aqui no nosso Ronaldo Gomes, se ele aparecer para mim aqui, a hora que apareceu, faço o ingresso dele. Quero agradecer aqui o Luiz Carlos Bittencourt, Sarinha Freitas, firme com a gente. A hora que desejar, Ronaldo, estamos às ordens, Excelência. Basta que eu já mandei o convite para você. Raquel Jacques, grande honra, obrigado por estar com a gente hoje. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui o nosso Ronaldo. Onde está aqui o nosso Ronaldo Gomes? Não recebi a sua solicitação. Recebi aqui, vamos lá. Adicionar. Jorge Alexandre da Silva Pedrosa, grande abraço. Hoje o Gladstone resolveu contar suas memórias junto com você na nossa publicação da internet. Grande Gladstone, um grande abraço. Ele disse que grande parte dos meus cabelos brancos, ele que proporcionou. Eu disse a ele que eu praticamente não tenho cabelo, tenho muito poucos. E foi nas lides do trabalho. Ele não deve ter responsabilidade nenhuma. Ele até tem vontade de ter, mas não tem não. Grande abraço, Jorge Alexandre da Silva Pedrosa. Nós o chamávamos simpaticamente de Bahia, porque eu dirigia o ônibus escolar e eu pegava os alunos. Então, ele era na Rua Bahia, ali na Posse. Então, dias que trabalhava com a gente, falta o Bahia, a gente passava lá para pegar o Bahia. Quando eu peguei a escola para dirigir, Ronaldo, a escola devia ter uns 50 alunos, 40 alunos por aí. Então eu criei a questão do transporte escolar e eu mesmo dirigia o ônibus da escola. É interessante que a turma fala de muita coisa e eu fico olhando, né? A história, cada um vive a sua, né? E a gente vai vivendo. J. Carlos, grande abraço. Estou esperando o almoço lá, hein? O almoço lá em Tinguá. Estou esperando. Hoje o Reginaldo Barbosa marcou lá com o Luiz Antunes. Vamos ver. Estou no aguardo. Geraldo dos Santos, grande abraço. Nossos sentimentos pelos seus companheiros que nos deixaram. Tá? Recebi a notificação sua na internet. Jesus os abençoe. Tá? Vamos em frente. Jorge Alexandre está dando a sua gargalhada. Pastora Lina, grande abraço, é uma honra tê-la conosco. Seja bem-vinda sempre que desejar. Um grande abraço. Muito obrigado por estar assistindo, pastora. Jesus abençoe. Ronaldo, seu boa noite para nós. Boa noite, paz e saúde. Gratidão a todos pelo carinho e atenção e a Deus por mais um dia de existência e de vida. Temos que agradecer muito. Muita paz. É isso aí. Eu hoje queria começar, Ronaldo, lendo um texto. Marílvia Portela, Fleura, direto do sertão de Ubatumirim. Boa noite a todos. Ubatu deve ser a praia, perto da praia de Ubatuba, em São Paulo. Mirim deve ser Ubatuba pequeno. Ubá
se não me falha a memória, em Tupi-Guarani é canoa. Ubatuba é muita canoa. Lembro o desembarque dos franceses naquela região. E o nome de Ubatuba dado pelos indígenas, muita canoa. Um grande abraço. Ubatuba, quando eu me casei em 1974, minha tia Nelly me ofertou uma casa para que eu passasse aí a minha lua de mel em Ubatuba. Maravilha, cheguei lá em dezembro, não tinha ninguém. Você chegava no restaurante, o garçom atendia só a você. Maravilhoso. Dia 7 de dezembro de 1974. Lá se vão 46 anos. É isso aí. Vamos remando. Reginaldo Barbosa. Grande abraço, Reginaldo. Já falei com o J. Carlos aí para preparar o dinheirinho do nosso almoço. Grande abraço, Reginaldo. Zoliezer Simas, é uma grande honra sempre recebê-lo. Estava dando os parabéns ao Eloy lá no Sul. Grande abraço. Dr. Edson Lopes do Nascimento, insigne, militante outrora do PDT. Um grande abraço, Dr. Edson. Jesus o abençoe. Olha lá, Fleury, exatamente, mestre, sabe tudo. Não, não sei tudo, não. É que eu sempre bati papo com gente boa e as pessoas vão me passando ensinamento, inclusive você, que volta e meia nos ajuda com a história. Você, veja só, aquela questão da Arcádia, eu não sabia que tinha sido uma permuta com a sua família. Eu sabia que o Elinho, seu tio, estava... Hoje a turma ia dizer que a gente está fazendo bullying com Elinho, né? O apelido do Elinho era Elinho Bom Cabelo. Era o apelido que botaram no Elinho. Então hoje seria bullying. Mas o Elinho cresceu sem trauma nenhum por causa do apelido dele. Nosso amigo Moacir Mesquita, que se aposentou agora como oficial de justiça, jogava basquete. Outro dia eu encontrava com ele aqui em Nova Iguaçu e dizia, rapaz, hoje dava cadeia, né, rapaz? A gente chamava você de Moacir Criolo. E ele continua Moacir Criolo, não mudou nada. Quer dizer, todo mundo sabe que não é ofensivo, é a brincadeira do grupo. E o Ubatuba Mirim Ubatuba pequena. Mirim é o termo tupi para pequeno. Já se fosse Ubatuaçu, seria Ubatuba grande. Açu é grande. O índio, outro dia eu conversava com as pessoas, Ronaldo, e o pessoal dizia assim, não, pena que não ficou nada da herança dos índios para nós. Eu fico, realmente, não ficou nada da herança dos índios para nós. Eu, por exemplo, fico olhando aí a questão da Tijuca, fico olhando aí a questão de Jacarepaguá, fico olhando a questão de Iguaçu, Mangaratiba, realmente Itacuruçá, Japeri, Cabuçu, Marapicu. Realmente, você está certo, não tem nada da herança indígena para gente. O indivíduo, né, Itatiaia, Guapimirim, o indivíduo, ele vive na ilha da fantasia dele. E em cima da ilha da fantasia dele, ele começa a emitir conceitos. E o que é pior, Ronaldo, tem gente que embarca. Isso é que é o mais grave. Não é? Tem gente que vai na canoa, rapaz, e começa a repetir o que o indivíduo fala. E é nessa que o tal do Goebbels embarcou. Eu lembro, eu era oficial na Vila Militar, eu fiz CPOR, era oficial da reserva em estágio, quando houve aquele problema do nosso marechal Arthur da Costa Silva, e a turma falava muito mal do Arthur da Costa Silva, dizer que ele gostava de jogar, dizer que ele gostava de beber,
Então aquelas fofocas ficavam no ar. E um dia perguntaram ao Costa Silva: o que o senhor acha do que falam? Ele disse: eu adoro que falem mal, mas falem de mim. Matou no peito a bola e saiu jogando, Ronaldo, com categoria. Né? Tá certo. Gosto que falem mal, mas falem de mim. Quer dizer que eu sou importante, tal. Eu desperto essa vontade em comentários. Então ele matou no peito e saiu jogando com muita facilidade. Eu já disse aqui outras vezes, e é exatamente o que aconteceu. Quem é Hitler? Hitler não tinha nenhuma história para contar, gente. Hitler é um saco vazio. Quem encheu a bola de Hitler? O mundo. Plantar aquela de que a Rússia comunista ia ser uma desgraça para o mundo, e a Europa toda e grande parte da América começou a achar que Hitler era o cara, porque era o camarada que iria encarar a Rússia, ia destruir a Rússia. Né? Então ele teria condição de dar um fim naquela questão de Lenin, de Stalin, ele ia dar um fim naquilo tudo. Você encontra na internet até Sir Winston Churchill elogiando Hitler. Isso é assustador, Ronaldo. Como aquela lambança serve ao meu interesse, então eu bato palma. Isso é de uma maldade, rapaz. Isso é de uma falta de senso de humanidade assustador. Como aquele comportamento do Hitler, agressivo e tal, interessava ao Ocidente, então vamos embora, a economia do Ocidente, vamos embora, vamos bater palma para ele. Só que depois, aquela tragédia se voltou contra todos. Você vê, ele conseguiu trazer o Japão para o grupo, o Japão já tinha problemas com os Estados Unidos, problemas sérios, e lá de trás, de datas próximas à Primeira Guerra Mundial, e o Japão já tinha aquela dor de cotovelo com os Estados Unidos. Então, Hitler veio e conseguiu trazer, né, o Japão para junto dele. Benito Mussolini veio, mas não veio, porque quando os aliados entram na Itália, encontram, não sei, é um número infindável de aviões novinhos que nunca entraram em combate. Quer dizer, o seu Benito Mussolini, na realidade, não sei se ele quis entrar na guerra, se não quis. Não sei se ele encenou um grande teatro, porque nisso ele era bom. Se vestia, fazia um bocado de presepado. O Mussolini era bom em termos teatrais. Então, a história, Ronaldo, basta que você olhe para ela. E ela, isso aí, abre o olho, hein? Porque isso aí é problemático, hein? Mas as pessoas que, por não conhecer, e eu não estou ofendendo ninguém quando eu digo os ignorantes, não é ofensa. Ignorante é quem ignora, é quem não tem conhecimento. Então o indivíduo fala o que dá na telha. Ele cisma, elege um comentário sobre o Ronaldo e manda brasa, bota no trombone e joga para a rua. E a partir daquele momento, aquela grande mentira dele sobre o Ronaldo, para ele é verdade. E para os seus seguidores e adeptos, também passa a ser verdade. Nem Japão, nem Itália gostavam. Não, ali houve interesses para depois alguém a puxar a perna se a coisa fosse mais à frente. Com certeza. O Japão tinha um ódio dos Estados Unidos e queria uma vingança. Ódio anterior. Mas a Itália não. A Itália era uma nação, vamos dizer assim, bem resolvida. Não há império no mundo que tenha sido do tamanho do Império Romano.
Então a Itália tem dificuldades, problemas sérios, mas tem orgulho também de muita coisa. Não é? Muita coisa a Itália tem orgulho. Então a gente hoje, quando olha para a Itália, quando vê a cultura italiana, o que ela representou ali no Renascimento, não é? O que você... Porque a Itália manifesta-se em todos os momentos. E ela luta sempre, é outra briga interessante, Ronaldo. Entrei nesse assunto, nem sei porquê, não era para comentar sobre isso, mas a gente vai conversando e o assunto aparece. A Itália, ela o tempo todo possuía uma preocupação muito grande com a Grécia. Então a Grécia, que furtou lá os deuses da África, e ninguém gosta de assumir, porque, pô, Deus de negro, pô, aquela questão europeia grave, mas o furto é qualificado, dá para comprovar. Eu já disse a você, eu tenho essas cópias dos deuses africanos e vocês vão ver que a réplica europeia é assustadora. Aí a Grécia primeiro vai lá, faz um furto qualificado. Moisés já havia furtado a história mística do Egito, já havia pegado lá Osíris, Horus, né? Osíris, Horus, Ísis e Sete, que parodiando nos traz aí como Moisés nos dá a história de Adão, Eva, Caim e Abel. Sete. Lá tem a morte de Osíris. Sete vem depois, é outro filho que entra no lugar de Abel. Então vocês veem que aquela história tem um fundamento lá no Egito, na África. Eu volto a dizer, tem um fundamento na África. E a turma não gosta dessa verdade. A Itália fica ali brigando com a Grécia e a Itália manda brasa em cima da Grécia e a Grécia não consegue sobrepujar a Itália nas obras, nos aquedutos, nas construções. Nisso aí, a Itália dá um banho na Grécia. É interessante, né? Você vai estudando a cultura e você vai aprendendo com eles. Sandra Helena, obrigado por estar aí conosco. Deus lhe pague a presença. Muito agradecido pelas fotos que você enviou. Sei lá, quando eu olhei, estava com 500 e poucas visualizações já, suas fotos. Maravilhosas. Jesus abençoe. Muito obrigado, Sandra, pelas fotos. Luísa Helena Silva, obrigado também, Luísa, por estar aí junto com a gente nesse horário de fim de noite. Então, Ronaldo, você vai olhando a história dos povos e você vai aprendendo juntinho com eles. Quer dizer, bateram palma para o Hitler e o Hitler começou a acreditar que ele era o cara. Ele não era. Tudo que ele se meteu deu errado. Tentou dar um golpe lá numa cervejaria, foi uma tragédia. Tudo que ele se metia dava errado. O cara pintava a fundo de poltrona, porque hoje a gente encosta, as casas são menores, você encosta o sofá na parede. Naquela época, as salas grandes, a traseira do sofá tinha que ter uma arte. E o Hitler é pintor de fundo de poltrona, né? Quer dizer, a parte de trás das poltronas. Cabo austríaco, prestígio social nenhum. Mas esse homem começa a fazer uns discursos loucos e começa a ter adeptos. E quando ele consegue a eleição, a turma do Ocidente começa a bater palma. Olha o perigo. E ele foi o perigo que foi, porque o mundo bateu palminha para ele. Tá? Então, por favor,
Não venham querer agora, o Hitler que fez isso. Não. Ninguém faz nada sozinho. Já nos ensinaram Paulo Freire. Outro dia uma autoridade brasileira foi falar mal do Paulo Freire, que Paulo Freire nunca deu aula em Harvard. Aí o Mário Sérgio Cortella, o doutorado do Sérgio Cortella, palavras do Cortella, o orientador do doutorado do Cortella foi o Paulo Freire. Vê há quanto tempo o Cortella fez doutorado. O orientador foi o Paulo Freire. E o Cortella tomou logo as dores e disse o seguinte: não, realmente é uma verdade. O Paulo Freire nunca ensinou em Harvard, porque Harvard é que sempre estudou Paulo Freire. Não, Ronaldo, então, a gente quando abrir a boca para emitir um conceito, vamos pesquisar, gente, não custa nada, a internet está aí, é molinho. Você digita a palavra ali e aparece o significado, rapidinho. Eu falei agora em Ubatuba, né? Quem duvidar vai lá e digita. Ubatuba significado. Então hoje a coisa ficou muito fácil de você conversar e discutir. Um detalhe, você não tem só uma fonte, você vai ter várias fontes para que você possa... Nossa, uma infinidade. Infinidade de fontes. Hugo de Souza, grande abraço, é uma honra tê-lo conosco. Grande Alexandre dos Santos Córdova, ex-aluno também, um grande abraço. Jesus abençoe. Cosminho Sigolis, grande abraço, Cosminho. Jesus abençoe. Muito obrigado pela presença. Sebastião Wagner Berriel, grande abraço, Berriel. Jesus o abençoe. Estamos juntos, Excelência. Parabéns por esse guerreiro que você é. Continue firme e forte. E queria dizer a vocês que o Lar de Jesus tem a honra até hoje de sediar um grupamento de análises dos mata-mosquitos de Nova Iguaçu. Eles estão lá no Lar de Jesus, rapaz, eu acho que há uns 25 anos mais ou menos. Eles estavam sem lugar, me procuraram, o Lar de Jesus abriu as portas, eles estão lá até hoje. É uma honra para nós tê-los lá. Ter uma instituição federal funcionando gratuitamente dentro do nosso Lar de Jesus. É isso aí, Ronaldo. São as coisas que a gente vai fazendo, né? A gente não vive de propaganda. A gente vive de trabalho. Aí muita gente nem sabe o que é feito, mas a gente vai, de vez em quando a gente conta. Muito bem. Gabriela da Silva, um grande abraço. Obrigado por estar conosco, Gabriela. Ela diz que eu sou o diretor favorito dela. Obrigado, é uma honra. Jesus abençoe. José Roberto Vieira. Obrigado, Zé Roberto, por estar aí com a gente. Vamos juntos, vamos em frente. Edson Lopes do Nascimento aí, está gostando do programa. Gabriel da Silva. Então, Ronaldo, você vai olhando o contexto e vai verificando o que você pode fazer pelo contexto. Eu era um camarada que eu gostava muito da Boca Maldita lá do outro lado. Às vezes eu parava lá, conversava com o Nage, né? Conversava com meu amigo TT, que morava ali em frente. Né? Conversava ali com tanta gente, rapaz, que mora do outro lado. Passavam alguns que não gostavam de conversar com a gente. Jorge Gama, o irmão do Jorge Gama, o Tavinho, oficial de justiça que fez direito comigo, nos formamos na mesma turma em 1986, já lá vai um bom tempo, e você vai fazendo e discutindo a cultura com esse pessoal. A turma dos cartórios, o Juanito, né, que jogava futebol no Iguaçu e trabalhava no cartório, e esse pessoal vai ensinando a você, rapaz. Depois tinha a turma dos oficiais de justiça aqui fora, uma turma que eu cheguei a dar aula para eles aqui no colégio. Eles me pediram algumas dicas de português para concurso, eu, com muita honra, trabalhei com eles aqui no colégio. Quer dizer, você vai montando uma história que ela não depende mais de você.
Ela vai acontecendo, e daqui a pouco sai do seu controle. E esse papo de rua, rapaz, é maravilhoso, porque é um aprendizado único. Um traz uma experiência, o outro traz outra, outro viveu outra, o outro veio lá do Nordeste. Né? Eu tive um sogro do Ceará, de Fortaleza. De Fortaleza não, desculpem, de Sobral. Tá, lá o sujeito é de Sobral, você diz para ele, rapaz, você é cearense? Não, sou de Sobral. Sobral não é Ceará. Sobral é Sobral. Por isso você vê o Ciro Gomes aí todo decidido, que é o tipo do sobralense. Então, essas características do Brasil você vai aprendendo. Eu, quando viajei com meu sogro para o Nordeste, a primeira vez, em 1970, que eu conheci lá a Serra da Meruoca, São José dos Alcântara, Russas, Sobral e tudo, meu sogro um dia virou para mim e falou assim, Paulinho, eu sei que você é oficial do Exército, tudo bem. Agora aqui, se tiver uma briga em qualquer lugar, vou te pedir um grande favor, não se meta. É um favor que eu lhe peço, não se meta em briga aqui. Porque, de repente, você é que vai sofrer as consequências da briga. Então, aconteceu a briga, você fala de longe, agora entrar, não faça essa loucura. E eu segui piamente as palavras do meu sogro, né? E aprendi que realmente, e vivenciei que o que ele havia me ensinado era verdade. Então, Ronaldo, você escutar os que conhecem, os que aprendem, não faz mal a ninguém, rapaz. E não é humildade, não, é sabedoria. Não é humildade. Se disser que a humildade é falsidade, não, é falsa humildade. É sabedoria. A arrogância provoca um preço muito caro, porque você desconhece. Né? Então, veja só, essa questão do movimento mundial não acabou ainda. Você vê o ódio com que o Japão atacou os Estados Unidos e depois você vê o ódio com que os Estados Unidos atacaram o Japão. Tinha que lançar a bomba atômica no Japão, mas a guerra já estava... Tem que lançar a bomba atômica. E foram duas. Quer dizer, era o preço da ofensa grave sofrida. Então não pensem que existe bonzinho na história. Não tem. É a máxima de Paulo de Tarso. Senhor, uma das máximas, Paulo de Tarso tem várias. Senhor, Senhor, por que faço tanto mal que não quero e não o bem que desejo? Quer dizer, ele quer fazer o bem, mas de repente ele se vê impulsionado a fazer o mal. E nós vemos isso a cada momento na humanidade. Tem a máxima do Cristo. Mais uma vez, repetindo, já falamos aqui. O escândalo é necessário, mas ai por meio daquele que veio o escândalo. E aí? O que nós estamos vendo no mundo, geralmente é isso, a grande vaidade, a prepotência, o egoísmo. E aí... E você cismou, né? A turma cismou de jogar a culpa nos orientais da pandemia. O hábil, o inteligente, aquele que quer se formar, ele procura descobrir como ele vai combater. Esse é o indivíduo que pensa. E tem aquele camarada que quer descarregar o ódio dele no primeiro que aparecer. E se perde no ódio. Não é? Fábio Mota, obrigado, Fábio, por estar aí junto com a gente. Grande abraço. O Fleury nos diz o seguinte, que Ubatuba, com seus 383 anos de fundação, tem 83% do seu território, de 708.105 quilômetros quadrados, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Aqui no
no nosso Rio de Janeiro, eu tive a honra de ser secretário de Educação em Nova Iguaçu e Guapimirim. E verifiquei que Nova Iguaçu teria cerca de 1/3 da sua área localizada em preservação ambiental. E Guapimirim tem quase 80%. Então, Guapimirim, até para você botar um poste de luz em Guapimirim, a Secretaria de Meio Ambiente tem que dar palpite. Então, nós estamos com um município aqui que tem essa especificidade também, lá da nossa querida Ubatuba. E é para onde o paulista corre. Então, a briga aí, no Parque Estadual da Serra do Mar, que é belíssimo, fizeram uma reforma bonita lá, com pontes e tudo. Não visitei ainda, Fleury, mas vou visitar. Tá? É realmente um trabalho maravilhoso e digno de visitação. E Nova Iguaçu, Fleury, só lembrando, pouca gente sabe. Nova Iguaçu tem uma Rebio, que é Tinguá, partilha com outros 4 municípios. Tem um parque natural, que é o parque ali de Cabuçu, o parque do Jericinó, e tem o Parque Natural Municipal aqui no K11, próximo à Mesquita. Então, nosso município também não brinca, não. Nosso município tem historinha para contar também. Paulinho, o que nós ainda temos de Mata Atlântica ainda é considerável, apesar de todos os descasos que nós já vivemos. Nova Iguaçu... Deu uma travada aí, Ronaldo? Isso. Tantas cidades, estados, mas a Mata Atlântica no Brasil ela ainda é considerável. Você viajando para qualquer lugar, como eu ia a Minas, São Paulo, Espírito Santo, você ainda vê a beleza da natureza no nosso país, como a Mata Atlântica ela ainda é presente nos setores, nos estados. O indivíduo, o brasileiro, ele tem uma mania doentia. Ele costuma olhar o que tem de ruim. Ele não aprendeu a olhar o que tem de bom. Eu lembro de uma passagem do Chico Xavier, aquela mania do Chico, não estou falando em religião, tá, gente? Falando em comportamento humano. O Chico, certa vez, numa distribuição de gêneros alimentícios, o indivíduo chegava lá e fazia questão de pegar a cesta, o gênero, na mão do Chico. E o Chico tinha um sobrinho lá e tal, que uma hora chegou no ouvido do Chico e disse assim: "Ô Chico, esse camarada aí é a 3ª vez que ele está passando aqui para pegar." Aí o Chico olhou para o sobrinho, olhou para o camarada e disse: "Mas que paciência, esperar esse tempão na fila para pegar de novo." A ótica depende de quem olha. Perfeito. Aí fica para quem quiser. A ótica depende de quem olha. Nós tivemos aqui em Nova Iguaçu vários bispos olhando a cidade de um jeito, tivemos Dom Luciano olhando de uma maneira totalmente diferente, grande Dom Luciano Bergamini. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro o nosso grande cardeal comunista, Dom Helder Câmara, mas que era a autoridade eclesiástica brasileira que melhor dialética possuía com o governo militar. Isso é histórico, isso tem relato, eu não estou aqui inventando história para vocês, não. Então é preciso que a gente observe como as pessoas se manifestam perante o que há de ruim. A turma, porque a queda da Bastilha foi uma coisa pavorosa e tal. Os relatos de Voltaire nos dizem
que Voltaire adorava fazer uma besteira para ser preso. Porque na Bastilha ele tinha comida e os presos ainda recebiam uma ajuda econômica. Já vem de longe. Então, na Bastilha, aqueles folhetos dele ditos subversivos, ele fazia dentro da Bastilha. E até hoje, ô Ronaldo, o 14 de julho marcou a queda da Bastilha para o mundo, mas até hoje nós não temos um número exato de presos que foram libertos na queda da Bastilha. A história não tem. Há quem diga que foram 15 presos, há quem diga que foram 10, há quem diga que foi 1. Você tem uma confusão muito grande no relato quanto aos presos, porque foi uma revolta popular, você não tinha documentos efetivos, muita coisa destruída. Então você não tinha efetivamente o que falar da Bastilha. Ah, a Bastilha lá atrás, com Luís XIV e tal. Não, lá atrás o pau quebrou. Mas com Luís XVI era um bonachão, gente. Luís XVI só pagou o preço porque ele era um bonachão. Se Luís XVI fosse de peitar tudo realmente, levar ferro e fogo, ninguém tirava ele de lá, não. Ele era um bonachão, ele discutia, ele conversava, ele estava sempre em contato com a Assembleia, né? Com a Câmara dos Comuns lá, né? Com a Câmara dos Lordes, ele estava sempre em contato. Luís XVI, ele tenta fugir com a família toda numa carruagem enorme, um monte de coisa junto, não consegue, claro. Uma carruagem daquele tamanho, cheio de gente, roupa e tudo, todo mundo já sabe que aquilo ali não pode ser um cidadão comum fugindo. Né? Então, por favor, quando a gente analisar a história, vamos conversar, bater esse papo gostoso que a gente está batendo aqui com vocês, que isso leva a gente a viajar muito pelo mundo. Eu sei que está no final, mas como aprender com a história? Rapaz, você tem várias definições de história, cada um dá a sua. A história, a definição melhor de história que eu conheci, e aqui eu vou puxar a brasa para o meu querido progenitor, que era professor de história do Pedro II, professor Nilton Gonçalves de Barros. Ele dizia que a história é o estudo do fato, as causas daquele fato e as consequências. Espetacular. A história é o estudo do fato, suas causas e consequências. Isso facilitava tudo, Ronaldo. Porque você pegava lá o nascimento do Cristo. Porque Jesus teve aquela situação toda de destaque naquele momento. Então vamos ver as causas que geraram aquela expectativa de Jesus. Quais as consequências do nascimento, da pregação? Aí você vai entrar na história pós-fato. Perfeito. Então isso facilita para todo mundo. Agora, pegar a história e tentar emitir conceito pessoal, igual na época do Brasil Colônia. Ah, você não soube não? Ah, chegou um navio aí, o pessoal trouxe umas novidades de Portugal. Isso já acabou. Porque hoje você sabe da novidade do mundo inteiro. Você entra ali na televisão agora, no último jornal de qualquer rede, você tem notícia do mundo inteiro. Um fala de um assunto, outro fala de outro, mas você tem notícia do mundo inteiro. Ah, eu não gosto da Globo, eu não gosto da Record, eu não gosto... tudo bem, você tem a CNN. Ué, você vai ver outro canal. Não é isso? Você tem opções, não é isso, Ronaldo? Cada um pode optar por sua informação.
Só não pode optar por um canal único de informação. Aí a coisa fica difícil. Porque aí você não tem amplitude. Não é isso? Muito bem, Luiz Arthur está aí, doutor Luiz Arthur. Grande Ari, Mago Ari de Araújo, um grande abraço, Jesus abençoe. Cosminho Siglo diz que é muito legal destacar o verde do território iguaçuano, que é singular com relação a outros municípios. Rosane Ribeiro, obrigado por estar sempre com a gente. Valmira Sorriso, que honra tê-la conosco, Valmira. Um grande abraço, menina. Jesus abençoe. Patrick Santos, ô grande Patrick, sobrinho, que honra tê-lo conosco, um grande abraço. Patrick faz aniversário amanhã, não vou te dar os parabéns não, que dizem os antigos que não é bom dar parabéns antecipado. Então amanhã, dia 6, a gente vai dar os parabéns para o Patrick, sobrinho. Grande abraço, Patrick, Jesus abençoe. Carmen Schaefer, professora Carmen, um grande abraço, uma honra tê-la conosco. Juarez Cabral, quanta honra, Juarez, grande abraço. Hoje eu falava sobre Caixa Econômica, sobre Minha Casa Minha Vida, sobre venda de apartamentos e citava você. Grande abraço, meu irmão. Alan Jorge da Silva, um forte abraço. Obrigado, Alan. Jesus o abençoe. Memoráveis os anos nos quais estudei aí. Agradeço as lives cheias de conhecimento. Bondade sua, Alan. A gente procura estudar e externar aquilo que a gente viu. Só isso. Não há nenhuma pretensão maior. E mostrar a vocês o quanto Deus é sempre muito bom com a gente. Abílio Alves, grande abraço, grande Abílio. Jesus o abençoe. A mãe dele, rapaz, nunca falava Abílio. Só foi, Paulinho, você viu o Bilinho? O Bilinho, a mãe dele sempre num carinho muito grande com esse filho e com a filha, com a Cristina, a irmã dele. Grande abraço, Abílio, Jesus o abençoe. Patrick está aguardando a gente amanhã. Vamos ver, amanhã os teus parabéns vão, não tem nem dúvida. Muito bem, Ronaldo. Eu antes estava falando no nosso programa Reflexões, que você que me levou para a rádio. Então, eu coloquei aqui na abertura do meu livro, Trabalhando o Conhecimento, eu coloquei lá o seguinte. Vamos ver se vocês podem ver aí. Obrigado pela lembrança da minha mãe. Claro, Abílio. Abílio, a coisa mais maravilhosa que um aluno tem é quando tem uma mãe interessada no aprendizado do filho. Isso é uma bênção de Deus. E você foi um abençoado nesse sentido. Sua mãe queria saber como é que você estava, como é que você não estava, dos seus progressos na escola. Ela queria saber de tudo e perguntava muito. Então a gente não pode esquecer, Abílio. Você tem outro aí que é o Patrick, meu sobrinho, a mãe também, super protetora do Patrick, estava sempre conversando sobre o filho. Uma vez ela esteve aqui no colégio só para dar queixa do Patrick para mim, né, Patrick? Ela queria dar uma bronca no Patrick, aí veio dar bronca do meu lado. Ter mãe que se preocupa conosco é bênção de Deus. É oração para elas sempre, porque nos ajudaram e protegeram e nos empurraram para frente muito. Tá, Abílio? Lembrar da sua mãe não é nenhuma bondade, não. Ela era uma mãe ativa. Então, eu coloquei ali o seguinte, Ronaldo, por 10 anos ininterruptos mantivemos na Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, o programa Reflexões, das 23 às 24 horas. A pauta era o fato histórico. Para nós, mais importante do dia, da semana ou daquele mês e qualquer ano da história. Refletíamos sobre o fato da época.
suas causas e consequências. Olha lá, ratificando o que eu acabei de dizer. A professora Vera Lúcia, de Português e Literatura, como responsável pelo texto de abertura, participações diversas de professores, como a professora Leila Marina, que vez por outra está aí conosco, não é? Dentre outros, o professor Jerônimo de Araújo, que anda um pouco sumido, como apoio para as discussões. Aí eu coloquei ali que em linguajar de artes cênicas, o Jerônimo era o meu escada. É isso aí. Em linguajar de artes cênicas, sem faltas e sem férias, apenas com alguns atrasos. O programa foi sempre uma grande crônica. A audiência demonstrava vontade de obter mais e mais informações sobre os assuntos históricos abordados. Eu tinha alguns ouvintes, Ronaldo, que eles diziam o seguinte: professor, eu espero reflexões para ver qual é o assunto que vocês vão discutir, para eu poder sair para tomar uma cerveja com os amigos. Aí, na cervejaria com os amigos, ele dava uma lá de literato, de historiador. Vocês sabiam disso? Sabiam daquilo? Como é que você... Então, ele disse que era era maravilhoso. E depois o grupo começou a escutar e depois conversava lá na cervejada sobre os assuntos abordados. Isso é importantíssimo, você levava um assunto saudável. Não? Então, tive uma audiência maravilhosa lá na rádio, eu tenho alguns registros, não da rádio, mas que eu pegava de outras rádios. Inclusive da Rádio Nacional. Nós, das nossas próprias origens. Isso exatamente, exatamente. O nosso passado na história está ligado. Causas e consequências, são fatos. E eu concluo essa parte dizendo o seguinte, Ronaldo. Um texto solto pode dar o sentido que o escritor que o cita deseja. Você tira do contexto e dá aquele texto o rumo que você quiser. Mas quando você o insere no contexto, você vê que o significado era outro. Perfeito. Citamos com a pretensão, para os que não os leram, não os conhecem, ou só os conhecem através de seus nomes, possam com facilidade localizá-los, conhecê-los, pesquisá-los e chegar às suas próprias conclusões sobre os mesmos. A finalidade é divulgarmos e promover o incentivo à pesquisa e à discussão, deixando sempre claro que a verdade é sempre relativa ao momento em que vivemos. Então veja só, Ronaldo, essa nossa discussão do Reflexões, que você nos fez ir para a Rádio Rio de Janeiro com esse programa, era exatamente isso. Martinho Lutero, quando há quem diga que foram 95 teses, 93, 97, também tem discussões sobre isso, mas Martinho Lutero, uma das teses dele, que eu bato palmas até hoje, é da livre interpretação dos textos bíblicos. Essa é maravilhosa, não é negócio de casamento, do pregador, tudo isso para mim é secundário. O principal é você, é o Ronaldo, ler um texto, e eu também ler, e eu interpreto, o Ronaldo diz, não, mas eu não entendi assim não. Não é? Tem nada mais maravilhoso do que isso, Ronaldo. Das pessoas lerem o mesmo texto, interpretarem de forma diferente e discutirem aquele texto. E às vezes entra um terceiro na conversa e diz, gente, eu não acho que vocês dois estão errados. E no campo das ideias, a beleza está aí, no campo das ideias, sem levar para o lado pessoal. A discussão no campo das ideias é maravilhoso. Esse é o caminho. Esse deve ser o caminho. Uma vez eu escutei uma pregação, uma palestra, vamos dizer assim, em que alguém dizia que amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próximo não era todos os seres humanos. O próximo era aqueles que estavam próximos a ele, nos seus lares, etc. Uma outra palestra que eu assisti, alguém dizia
que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, o próximo a Deus. E o próximo a Deus era Jesus. Quer dizer, cada um tem uma interpretação diferenciada. Eu tenho a minha. Né? E gosto dela, acho que ela me convence e fico com ela. Mas se você sair por aí analisando, meu irmão, você vai ter N opiniões diferenciadas. Tem também a amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. Quem é o próximo mais próximo de mim? Sou eu mesmo. Se eu não me amar, não adianta eu mesmo. Não, essa aí está em voga hoje. Em larga escala, né, Ronaldo? Antigamente você dizia assim, o fulano só enxerga o seu umbigo. Eu já disse aqui, hoje ele só enxerga a ponta do nariz. O olhar não vai nem no umbigo mais, o umbigo está muito longe. Né? Eliana Cardoso de Freitas. Grande Eliana. Grande abraço, menina. Temos que fazer aquela nossa homenagem ao nosso Celso Moiciaro, menina. Tem que entrar em contato contigo aí para marcar. Glaucia Lucena, menina, um grande abraço. Mandando um beijão aqui, um beijão para você também, Glaucia. Jesus abençoe, uma honra tê-la conosco. Patrick Santos dizendo que quando a mãe vinha conversar comigo era terrível. Grande Patrick, músico também, hein? Tá? Músico também. Ronaldo, nós estamos chegando aqui ao nosso final. Davi Pereira Correia está assistindo. Obrigado, Davi. Jesus abençoe, ilumine e guarde. Eu queria pedir ao Ronaldo que fizesse as suas observações finais, que a gente já vai para 1h e burdoada. E queria depois fazer umas observações rápidas. Deixa eu ver aqui quanto tempo, rapaz, eu estou no ar aqui, que aqui não aparece, mas no computador ali aparece, rapaz. Deixa eu ver aqui, acho que eu estou 1h e qualquer coisa aqui, ó. Estou aqui 1h e burdoada. Não tem 1h ainda. Que bom. Que bom, não completamos 60 minutos ainda, rapaz. Estamos aqui ainda sem completar os 60 minutos. Estamos a 52 minutos falando. Gozado no telefone, não estou vendo aqui, mas lá aparece. É interessante, 52 minutos. Bom, então vou falar com o Ronaldo junto comigo mesmo, tá? Não tem problema, depois ele arremata. A gente tem mais um tempinho. Rapaz, precisando fazer exame de vista. Às vezes daqui eu quero ler a letra do computador, está mais ou menos a 1 metro de mim, lá, o telefone está mais perto. Às vezes o olhar não vai lá não, hein? Vamos ver esses óculos. Bom, Ronaldo, hoje é mais um dia daqueles que a gente tem que na maçonaria a gente chama de gemamos. Gemamos, quer dizer, vamos gemer. Porque realmente nós... Glaucia, é isso aí, Glaucia, eu vou falar exatamente agora no assunto que você abordou. É exatamente isso, Glaucia. Tinha um garotinho, rapaz, magrinho aqui no colégio, que entrou na escola. Molequinho, rapaz, moleque brincalhão, serelepe, rapaz. E um dia eu estava olhando as fotos antigas, aí ele virou para mim e falou assim, esse cara aqui, eu quero que você me diga quem é esse. E esse aqui, apontou para o moleque magrinho. Eu falei, rapaz, esse aí eu não sei quem é. Não, esse aí sou eu. Porque ele era gordão, né, rapaz? Tá gordão, agora adulto, muito gordo. Eu disse, não, isso é mentira sua, isso aí não é você, não. Então, foi um parceiro assim nessa jornada, Ronaldo, espetacular. Parceirão mesmo, parceirão nas suas gestões, como presidente da OAB, nós estivemos juntos com ele.
Tá? Sempre fez questão de que a gente estivesse no conselho junto com ele, não na diretoria executiva, que seriam aqueles advogados mais atuantes com a classe, mas ele fazia questão que eu estivesse como conselheiro. E muitas vezes nos pepinos que surgiam em tribunais e tudo, questão de retirarem varas de Nova Iguaçu, transferirem para Mesquita, não inaugurarem o Fórum de Mesquita como tinha que ser, como uma comarca separada. Então, nessas brigas todas, nós estivemos juntos, em vários momentos. E ele, há pouco tempo atrás, tratou o coração, e me disseram que era uma cirurgia de peito aberto. Eu conversei com o filho dele, que também passou pela escola, que é o Dr. Vitor Seulin. E o Vitor, não, ele fez um mapeamento e colocou um stent, tal. Eu disse, pois é, mas não emagrece, né, Vitor? Ele, pois é, não emagrece. E o Daniel Franklin, que era o advogado, que era o vice da sua gestão, o Daniel contava as histórias dele, rapaz, quando em viagem pelo Brasil, era um negócio assim assustador, porque ele não abria mão do bom prato e da boa comida. E assim o nosso Jurandir levou a sua vida. Muito brincalhão, a gente dizia, Jurandir, mas a situação está difícil, o que você vai fazer? Ele dizia, Paulinho, a vida é um sutiã, rapaz. Mete os peitos. Uma das frases preferidas desse grande amigo Jurandir, que pela amizade, pelo tamanho, vai deixar um vazio muito grande nos nossos corações. Tá? A OAB hoje me deu a notícia, eu não soube pelo Vitor, eu soube pela OAB, e a notícia veio para nós. Era alguma coisa que a gente não esperava, ele já perdeu uma irmã advogada por infarto, perdeu o irmão de Covid há pouco tempo, e a filha, né, do irmão, a sobrinha, estava com Covid, todo mundo preocupado com a sobrinha, mas quem foi embora foi o irmão. E um abração aí para o Célio, que é o irmão que fica, que Jesus o abençoe. E o doutor Jurandir, nosso eterno presidente da OAB, nos deixa. Eu devo ter aqui alguma foto gostosa dele, rapaz. Essa foto que está aqui é o Flávio Fernandes, criminalista, doutor Flávio Fernandes, que coloca, com muito pesar, recebemos a notícia de falecimento do advogado Jurandir Seulin, e ele faz as observações, presidente por 3 vezes. Eu tive o privilégio de as 3 vezes estar com ele lá. Além da competência como profissional, Jurandir foi um grande amigo e um presidente sempre aberto aos anseios da advocacia iguaçuana. Uma perda única. Palavras do doutor Flávio Fernandes. Um grande abraço, Flávio. Jesus o abençoe. E aqui eu fiz questão de, olha só, o meu e-mail repleto aí, rapaz, de fotos do meu querido amigo Jurandir. Interessante, o Ronaldo, porque a presença dele era marcante. Aqui, ó, essa foto aqui é quando eu inaugurei o nosso memorial aqui no Colégio Leopoldo. E ele não se fez de rogado, saiu lá da OAB e veio aqui, né, participar da inauguração do nosso memorial. 2012, já lá vai um bom tempo. Então, tudo que era para termos participação, o nosso Jurandir tinha e estava junto com a gente. Tá? Queria fazer essa menção a ele agora
Queria dizer a ele que onde ele estiver, ele não está ausente, porque o nosso grande Atlas de Castro nos gostava muito de dizer que Vitor Hugo se referia a essa questão da morte como os mortos não morreram, são ausentes. E aí nessa foto, você tem o nosso Jurandir, que ocupa a foto toda, né, rapaz? Com esse sorriso dele maravilhoso e simpático, que é um sorriso que nós perdemos, né? Não teremos mais. Aí ele está vendo a foto dos nossos parentes do Colégio Leopoldo, que já nos deixaram. À esquerda ali está uma foto do professor Leopoldo Machado na sua urna fúnebre. Aí está o sepultamento da professora Leopoldina, do professor Newton, da professora Marília. Eu mantenho esse acervo. À direita, de óculos, está o nosso Daniel Franklin, que é o vice-presidente à época. E lá atrás, o meu irmão, o Léo, o Newton Leopoldo Machado de Barros. Meu pai e minha mãe resolveram fundir os dois nomes. Newton Leopoldo Machado de Barros. Então juntou o Newton de Barros com o Leopoldo Machado. É ele que está ali de cabecinha branca lá atrás, olhando as fotos. E esse sorriso único, né, rapaz? Do nosso Jurandir Solim. Que é um sorriso que a gente tem que guardar para sempre, né? Não, Arnaldo? Com certeza. Isso é um sorriso que, de forma alguma, a gente pode esquecê-lo. E ele caminhou com a gente aí, ombro a ombro, lado a lado. Aí estamos nós dois, eu e ele, numa das múltiplas participações e jornadas. Aí nós estamos na subseção, na regional, lá no Rio de Janeiro. Tá, aí estamos os dois juntos. E ele sempre... Você não pega uma foto do Jurandir de cara feia. Sempre com esse sorriso maravilhoso, sempre essa simpatia e sempre cobrando da gente. Aí, Paulinho, você vai? Vambora, rapaz. O Daniel vai, vambora, tá? E sempre cobrando essa participação nossa. Tá, Jurandir, que Jesus o abençoe. Ronaldo, suas conclusões finais, Excelência. Paz e saúde. Gratidão, nosso carinho a todos pela paciência, pela atenção. Que Jesus os abençoe. Muita paz e saúde. Quando a nossa OAB ainda tinha dificuldade de auditório, ou a turma excedia a capacidade do auditório da OAB, que é um auditório pequeno aqui em Nova Iguaçu, o Jurandir pedia sempre o auditório do colégio que ele estudou, que é o auditório do Colégio Leopoldo, auditório de 200 lugares, e toda vez que ele necessitava do Colégio Leopoldo, o Colégio Leopoldo está sempre à sua disposição. Em todos os anos que ele foi presidente da OAB, o churrasco e a festa da OAB era sempre no Colégio Leopoldo. Tá, então era com muita alegria que a gente recebia os advogados de Nova Iguaçu aqui no colégio, sempre capitaneados pelo Jurandir e com o churrasco feito pelo irmão dele, o Célio, é quem capitaneava o churrascão do Dia dos Advogados. Essa foto eu deixo aí para lembrança de vocês. A Gláucia nos diz aí que o sorriso era a marca registrada dele, mas não tem nem dúvida, né, Gláucia? Lembrou do Jurandir, lembrou do sorriso. Cláudio Quirino nos dá o seu boa noite. Obrigado, Cláudio, por estar nos aturando aí. E ela lembra da pós-graduação que ele fez aqui no Leopoldo com o ex-marido dela. Tá. É isso aí, Gláucia. Vamos em frente. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. Cuidem-se no que diz respeito. Aí agora, lembrando do meu amigo Jurandir, no que diz respeito a tudo. A saúde
esse corpo que nós recebemos merece um carinho muito especial e nós devemos cuidar dele muito bem. Nós temos várias pessoas aí que participam do nosso trabalho, que nos aturam e que estão sempre mandando aí, se exercitando, correndo, andando de bicicleta. Gente, isso faz parte. Essa máquina que nós recebemos gratuitamente, essa máquina é para ser preservada. Vamos cuidar dela com muito carinho, com muito amor. Certo? Que Jesus, mais uma vez, repito, Sarinha Freitas é uma, rapaz. O marido da Sarinha, o doutor Edson Ferreira, era um que sempre esteve presente nos conselhos, efetivos do Jurandir aqui na OAB, primeira subseção. Outro amigão, Edson Ferreira, e a gente perde um amigo, Sarinha. Abração no maridão, essa figura maravilhosa, que Jesus o abençoe. E a nossa saudade, Jurandir. Vá com Deus, amanhã estaremos lá na sua despedida, no Jardim da Saudade. E estamos juntos sempre. Como dizia Santo Agostinho, eu não posso chamar de Agostinho, eu tenho que chamar de Santo Agostinho. Se eu falar de Agostinho, vão pensar que é o dono do bar, que é o dono do armazém. Santo Agostinho nos dizia que nós não nos preocupássemos. Se a gente chamava o Jurandir, Jurandir, você é gordo, pode continuar chamando de gordo. Se a gente brincava com o Jurandir por alguma coisa, que ele comia muito, que ele era simpático, tinha um sorriso maravilhoso, que a gente se sentia bem conversando com ele, continuem falando. Porque, como Santo Agostinho nos lembra, ele está apenas do outro lado. Está junto com a gente, só que está do outro lado da vida. Essa mensagem de Santo Agostinho sempre me emociona, porque é fácil da gente lembrar. O Jurandir agora passou para o outro lado, e que todos nós teremos que passar um dia. E mais uma vez eu encerro com Paulo de Tarso. A morte é o último obstáculo que nós temos a transpor. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde, e até amanhã com mais um Reflexões.